Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar numa ideia que é, diria, fascinante. Muitas vezes pensamos que a criatividade é uma espécie de raio de gênio, não é? Aquele momento eureka, imprevisível que atinge apenas algumas pessoas com sorte. Mas a verdade é que, olhando para a investigação estruturada que vamos explorar hoje, percebemos que a criatividade é, no fundo, um espectro de competências. Competências essas que qualquer pessoa pode aprender e treinar. Não tem absolutamente nada de magia, é um método super claro e metódico, e é exatamente isso que vamos dissecar aqui. Então vamos lá olhar para o nosso roteiro. Vamos ver como construir ideias brilhantes, passo a passo. Começamos pelo espectro da criatividade, como foi chegar à ideia inicial, o refinamento de conceitos, como aprender com as falhas, a importância da memória e da lógica e, por fim, a prática diária. Ponto número 1. O espectro da criatividade, ou como desmistificar o mito. Avançamos já para o ponto número 2. A ideia inicial. Vamos quebrar o gelo. E isto leva-nos logo à primeira grande competência do processo criativo, a solução temporária. Basicamente, trata-se de encontrar a resposta mais fácil ou mais óbvia para um problema. E sabem que mais? É incrivelmente libertador porque pode até ser algo completamente ilógico. O grande objetivo aqui é apenas e só dar à luz uma ideia inicial para colocar as engrenagens a mexer. Por exemplo, imaginem que queremos construir uma casa, mas o orçamento é zero. Uma solução temporária, sugerida nos textos, é planear viver num segundo andar, assente apenas em pilares vazios. Sim, soa bizarro e pouco convencional, claro, mas simplifica o problema no imediato e faz a mente arrancar para a primeira fase do pensamento criativo. Depois, esta base pode evoluir para algo realista, poupando imenso tempo e bloqueios mentais. E isto ilustra na perfeição a segunda competência, a imaginação. Pensem nisto. Imaginem um pássaro minúsculo, do tamanho de uma formiga, que come apenas um único grão de trigo e tem uma vozinha ínfima. Absorver este absurdo ajuda-nos a perceber que o foco aqui é esticar a mente ao limite. Criar estes cenários puramente ficcionais, por mais loucos que sejam, é um treino intensivo para a nossa flexibilidade cognitiva. É um autêntico ginásio para o cérebro que aumenta a inteligência abstrata e prova que pensar no impossível nos prepara para resolver problemas muito reais, com muito mais agilidade. Ponto número 3. Refinar e expandir conceitos. É aqui que começamos a moldar a matéria-prima. O que é super interessante aqui é a competência das modificações. Reparem bem, a ideia temporária e inicial seria comprar 10 caixas de laranjas no mercado abastecedor, tirar umas quantas para comer em casa e dar o resto aos vizinhos, para evitar o desperdício. É um começo aceitável. Mas a ideia modificada transforma este plano num negócio super inteligente. Compramos as 10 caixas, guardamos algumas para nós e vendemos as restantes à unidade com lucro. Esta competência mostra-nos que qualquer ideia inicial, por mais básica ou ingênua que pareça, pode e deve ser sempre levada ao próximo nível. E para empurrar uma ideia ainda mais além, temos de usar a competência dos detalhes. Ao planear uma viagem para Dammam, reparem como uma afirmação simples é cirurgicamente desconstruída. Em vez de uma ideia vaga, o plano é mapeado até ao tutano. Embarcar num comboio específico em Riad, sair na quarta-feira à tarde, chegar às 17 horas em ponto, seguir direto para o hotel e ainda ter uma horinha exata reservada só para estar sentado na praia. Forçar o cérebro a esmiuçar todas estas informações ocultas é o que nos dá uma compreensão profunda e um controle absoluto sobre qualquer situação. Quase em simultâneo, aplicamos os chamados usos secundários, ou seja, treinar a capacidade de tirar vários propósitos de um simples objeto do dia a dia. Pensem numa vulgar cadeira. Deixa de ser só um assento normal para repouso, certo? Mentalmente, transforma-se no escadote improvisado para chegar àquela prateleira alta, num obstáculo criativo para as crianças brincarem, ou até num mecanismo dobrável que vira uma cama. Habituar a mente a ver rotineiramente além da função óbvia das coisas é absolutamente crucial para nos tornarmos verdadeiramente adaptáveis. Chegamos então ao ponto 4. Aprender com falhas através da observação crítica. O que nos leva diretamente à competência de procurar de forma intencional por erros. Olhem para este excelente exemplo. Ao planear ou avaliar um bairro residencial, o objetivo é detectar imediatamente as falhas de design. Ruas demasiado estreitas, ter apenas uma via de acesso para toda a área, não haver um único parque público ou casas com as portas a abrir diretamente para estradas perigosas. Ao treinar a mente para ir ativamente à caça destas deficiências estruturais, afiamos o pensamento crítico de tal forma que evitamos ativamente repetir as mesmas argoadas no futuro. Temos também outra técnica fortíssima para o pensamento crítico, a capacidade de detectar contradições. A frase "fala enquanto está escalado" é o exemplo perfeito de um pedido literalmente impossível. Temos de treinar a nossa cabeça para disparar um alarme sempre que a informação entra em choque lógico.
quer seja ao ouvir uma instrução sem pés nem cabeça do nosso chefe ou a analisar os números estranhos numa reunião da empresa, o simples facto de notarmos ativamente essa contradição ajuda-nos a navegar na incerteza e a fugir de decisões precipitadas. Passamos ao ponto 5. Aprofundar a compreensão e a memória para consolidar a nossa lógica. O que nos traz a uma competência que acho brutal: as justificações. Basicamente, é a prática de estarmos sempre a perguntar porquê. E surge logo uma daquelas perguntas brilhantes sobre coisas banais. Por que raio é que uma cadeira de escritório rolante tem quase sempre 5 rodas, em vez das 4 rodas que vemos numa cadeira ou mesa normal? A resposta a isto mostra bem o valor de sermos curiosos. Não é um acaso do design. É para tornar a cadeira mais estável, mais segura contra quedas e, claro, imensamente mais fácil de manobrar para todo o lado. Descobrir estas causas ocultas em designs que damos como garantidos desenvolve um sentido de observação tremendo. Ensina-nos que há uma razão estrutural por trás da norma e questionar essa mesma norma é logo o primeiro passo para criar soluções muito melhores. A seguir, nesta nossa caixa de ferramentas, temos a competência das perguntas. Este é um exercício de engenharia inversa verdadeiramente fascinante. Em vez do método normal, onde procuramos uma resposta, recebemos o facto primeiro, como a palavra diligência, e forçamos a mente a trabalhar de marcha atrás para gerar a pergunta, como: qual é o verdadeiro caminho para o sucesso e a excelência? Fazer este esforço inverso aumenta drasticamente a nossa elasticidade mental, porque obriga o cérebro a ligar conceitos isolados a cenários muito mais amplos. E como é óbvio, não queremos esquecer as nossas boas ideias no dia seguinte. É aqui que entram as ligações de memória. Pensem nas figuras históricas da tradição árabe, como Cabel, o assassino, e Abel, a vítima. Como é que fixamos isto? Criando pequenas pontes mentais sonoras. Associamos a primeira letra do nome em árabe, Kaf, para Qatel, que é assassino, e Ha, para Halak, a vítima. Bate perfeitamente certo. Criar estes gatilhos de memória de forma deliberada garante que as nossas ideias ficam bem guardadas e prontas a usar. E, finalmente, o ponto 6. A prática criativa diária, onde juntamos as peças todas. Chegando aqui, fica mais do que claro que a criatividade é um processo altamente estruturado. Nunca, mas nunca, dependemos da sorte. Nós geramos ativamente soluções iniciais, por mais toscas que sejam. Modificamos essas ideias, sem medos. Entramos em detalhe, aplicamos uma crítica feroz aos erros e contradições e questionamos o porquê de absolutamente tudo. A verdadeira criatividade é o somatório maravilhoso desta disciplina diária. É a prática de aplicar intencionalmente estas 10 ferramentas ao ambiente que nos rodeia, transformando o vulgar em algo extraordinário. E chegamos ao fim com um desafio final para pensarmos em conjunto. Um desafio muito claro e prático. Se pegarmos no maior obstáculo que temos neste preciso momento para resolver e aplicarmos apenas uma destas 10 competências, que soluções fantásticas, até agora invisíveis, poderiam subitamente surgir ainda durante o dia de hoje? Deixo esta reflexão poderosa para levarem convosco, agora que a vossa perspectiva criativa está, sem dúvida alguma, muito mais bem equipada. Muito obrigada por acompanharem esta análise e até à próxima.